Boa noite, meus irmãos. Depois de alguns problemas técnicos aqui, mais uma vez, só para deixar a gente irritado, fora do ar, né? Estamos entrando, são exatamente 21 horas e 7 minutos, mas conseguimos, né? Impressionante. 10 minutos antes os computadores travaram, ficaram lentos, o software não entrou. É uma guerra, mas estou feliz de estar aqui. E o assunto de hoje é teoria de gênero, né? A teoria queer. E eu fiz algumas pesquisas, eu vou colocar os vídeos, né, na descrição do vídeo no YouTube, tá? Quando eu publicar, porque é muita coisa. É nojento, é nojento, é nojento. Amém? Mas vamos à nossa palavra. Palavra de Deus, linda, maravilhosa. Sempre aquilo que eu tenho procurado ensinar, né? Não leia a palavra de Deus como se ela fosse uma colcha de retalhos. Eu queria que você entendesse da seguinte maneira. Quando você tem saudades de um irmão que está longe, esse irmão manda uma carta para você. Tá? Como é que você lê a carta dele? Digamos, a carta dele lá tem 5 páginas, né? Aí você recebeu a carta, abriu o envelope, né? E, meu irmão me escreveu, que legal, eu vou ler hoje a página número 3, só o primeiro parágrafo. Ah, que legal, meu irmão, pá. Aí no outro dia você fecha a carta, guarda a carta. No outro dia, bom, agora eu quero ler só a segunda página, o terceiro parágrafo. É assim que você faz? Não, não é assim. Você começa a ler e degustar e ver a sequência de acontecimentos que o seu irmão amado, com saudades, está descrevendo para você, e você degusta cada palavra, você se lembra, a saudade se esvai porque é suprida pela informação colocada naquela carta. E é assim que tem que ser com a Bíblia, é assim que tem que ser com a palavra de Deus. Pega lá a carta aos Coríntios, né? O pessoal que morava em Corinto, pega aquela carta, lê do início até o fim, vai lendo, depois pega a 2 Coríntios, né? Você vai ler do primeiro capítulo até o último capítulo. Você vai ter um entendimento totalmente diferente da palavra. Você vai se degustar, você vai ver que ouviu muita coisa errada. Você vai ver aqui, mas meu Deus, isso aqui não era para ser assim. Me ensinaram diferente daquilo que estava escrito. Eu queria, então, que você entendesse. Quando um pregador tem um tema na sua cabeça, Deus coloca na sua cabeça um tema, né? E ele começa a pesquisar na Bíblia aquele tema, começa a ler livros sobre aquele tema e desenvolve uma pregação. Ele quer dar consistência, ele quer dar base bíblica, ele quer dar entendimento àquilo que ele está explanando para que guarde na sua mente aquele ensino e para que ele se torne vida, para que você viva aquele ensino. Essa é a função da pregação. Então nós admitimos que nós leamos aqui um versículo, no outro capítulo outro versículo, pulamos lá para o Velho Testamento, pulamos lá para o Novo Testamento. Na tua casa eu quero te ensinar. Eu quero dizer, pega lá Mateus e começa a ler Mateus, degusta Mateus, a história do nascimento de Jesus. Você vai ver como é que foi o nascimento, você vai entender a perseguição. Aí se vier na sua mente, mas eu já li um texto sobre perseguição de meninos no Velho Testamento. Vá lá, pesquisa no Google, né, que seja, mas encontra lá o versículo, aquele que o Espírito Santo lembrou você. Você vai lá para Moisés, os egípcios mandaram matar as crianças. Aí daqui a pouco você vai ler, mas peraí, mas tem uma outra passagem na Bíblia que também fala de crianças, de massacre de crianças, e você vai pesquisa e encontra, né?
que os sacerdotes lá, uma guerra entre os judeus, mandaram matar todos os descendentes do rei, mas uma criança foi escondida no templo. Gente, é fantástico, você se alegra, você sai cheio do Espírito Santo, porque você degusta a palavra, é alguma coisa realmente encantadora. A palavra de Deus é fantástica. E é assim que nós devemos ler. Amém? Não se preocupe com o tempo. Né? Você tem 5 minutos para ler, leia. Leia 5 minutos. Você tem 10 minutos para ler, leia. Você vai para a praia no fim de semana, pega a Bíblia, bota a Bíblia embaixo do braço, monta uma rede, ok? Bota um travesseiro, né? Eu já fiz isso, de recém-convertido. Primeiros meses de convertido, eu levei a Bíblia embaixo do braço, eu queria ler, eu queria degustar, eu queria saber o que estava escrito, eu queria aprender tudo. Eu queria aprender tudo. Eu li o Novo Testamento, eu li no fim de semana. Eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de ler, entende? Mas a outra coisa, né? Mas eu leio muito devagar. Não é que você lê muito devagar, é porque você não lê. Você não, é treino, é treinamento, você tem que ler, né? Meus filhos ficam bravos comigo que eu estou dirigindo, se eu estou no carona, eu começo a ler as placas na rua. O Eduardo, meu filho, fica marara. Para de falar, para de ler as placas na rua, porque eu gosto de ler, eu leio até, sei lá, até torneira, né, do banheiro, quente e frio, quente e frio, quente e frio, tá, vamos ler. Então você tem que treinar a leitura. Sabe que quando eu ministrava alguns casais, eu perguntei, como é que é a tua leitura? E o rapazinho, né, cheio de energia, assim, não, mas eu leio a Bíblia. Legal. Então olha aqui, ó, lê para mim aí, capítulo tal, versículo tal, do livro tal. Aí o cara começou, e quando orardes, não sereis... Eu digo, pode parar. Tu não lê porcaria nenhuma, tchê. Tu tá interpretando as palavras, tu tá silabando. Você não tem o costume de ler. Você não tem o costume de ler. Então, se essa palavra está te afetando, né, eu te digo, não é problema nenhum. Começa a ler. Começa a ler. Começa a ler em voz alta, ouve o que você está lendo, ok? Você errou, corrige a palavra, volta de novo, lê o parágrafo de novo. Não entendeu? Volta, lê de novo. Entendeu? Se alegrou? Vamos embora, toca o barco. Você sem querer, você vai descobrir que você começa a ler normalmente. E eu queria ler, aproveitar, o capítulo 5, versículo 43 até o fim, do tema que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas eu quero já dar uma entrada aqui, né? Segunda-feira passada, né? Eu perguntei, quando você estiver diante de um gay, de uma lésbica, como é que você vai ministrar? Como vocês sabem, né? Nós estamos envolvidos aí com a capelania, com os capelães mundiais. Eu boto aqui no topo aqui o título, né? Tem ali o logozinho ali dos capelães mundiais. Então nós temos que assistir todo tipo de pessoa, muçulmanos, índios, japoneses, gays, lésbicas. Temos que assistir essas pessoas se tiverem com problema, né, em situação de vulnerabilidade. Nós temos que ir lá cuidar daquela pessoa, a nossa obrigação, a nossa determinação, a nossa vocação. E como é que você vai cuidar de um gay? Esse negócio aí da homofobia, né? Que a palavra já está errada, né? Homofobia significa medo de homem. Homo, homem. Fobia, medo. Né? Hidrófobo. O que é um cão hidrófobo? Tem a hidrofobia, né? A raiva, né? A doença raiva, né? Hidrofobia, medo de água. O cão que tem hidrofobia, o cão que tem essa doença, ele tem medo de água. Então, homofobia é medo de homem. E não é. Né? Não é, ok? Ok. Como assim homofobia? Homem é homo sapiens, homem, homo, ok? Vamos lá. Ouvistes que foi dito, amará o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, Jesus falando, né? Vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ok. Aqui está a instrução dada por Jesus de que como é que você tem que tratar um gay dentro da tua igreja, um gay dentro da tua casa, um gay dentro do teu escritório, do teu trabalho, né, na frente do balcão, né, como é que você tem que tratar. Amém? O gay vai te perseguir, tá? Ele vai ser ríspido contigo, ele vai te injuriar, ele vai te ofender, porque essa é a natureza dele, ok? Lá em Romanos, capítulo 1, está bem descrita qual é a natureza deles. Eles odeiam a Deus, eles odeiam os pais, são insubmissos, são, como é que é? Parladores, né? Eles falam pelos cotovelos, ok? Mas não é esse o detalhe que eu quero entrar hoje. Eu quero entrar nesse cuidado. E uma pergunta que eu fiz e eu disse, né, vou mostrar para vocês, que as nossas crianças estão sendo ensinadas a serem gays. Gente, o material é abundante. Eu comecei a pesquisar. Eu tenho os livros do MEC, eu não achei, gente, eu não achei. Eu vou ter que procurar de novo, deve ter algum backup meu, tá? Os livros do MEC distribuídos às escolas, onde as crianças têm ali aulas de educação sexual, ok? Onde aparecem algumas figuras, eu não vou colocar aqui, tá? Vou pesquisar e vou disponibilizar no site, no capelãesmundiais.org.br, onde, por exemplo, tem um homem e uma mulher de frente um para o outro, na posição, vamos dizer assim, papai e mamãe, né? Mas a expressão do rosto deles não é de prazer. É muito sutil. Aí eu tenho dois homens, né? Um na frente do outro, um de costa para o outro, né? Na posição fazendo o ato sexual, tendo uma relação sexual. E a expressão do rosto, isso é um livro, ok? Que é estudo das nossas crianças. E o rosto deles denota prazer. Tá? E uma menina, né, abraçando outra menina de frente, né, nos seus genitais, ok? E também tendo prazer. Né? Então, o papai e mamãe não têm prazer, mas na relação homossexual tem prazer, pela figura daquelas crianças. Olha que interessante. Tem um outro livro para criança de 5, 6, 7 anos que está aprendendo a ler, onde o rei e uma princesa, né? O rei quer casar com a princesa. O pai quer casar com a sua filha. O pai quer fazer incesto, quer ser uma relação incestuosa. Ah? E dentro daquele roteirinho, né, dentro daquela historinha infantil, estão ensinando incesto. Está ali o livro, tem um vídeo sobre esse livro que eu vou deixar disponibilizado para vocês. E assim vai, tem muitos outros vídeos ali que eu coletei. Tem um vídeo que eu quero deixar à disposição também, eu não encontrei, mas eu vou achar, eu sei que eu tinha copiado ele, né? Um jornalista, um repórter europeu, né? Ele vai numa escola, numa faculdade, e entrevista uma defensora da teoria queer, né? A teoria queer é que está defendendo, né, que a construção do homem e da mulher é cultural. Eu estou ensinando o homem a ser homem, é a minha cultura, né? Então, eu estou ensinando a mulher a ser mulher por causa da cultura, né? Então, eles dizem que essa teoria queer, né? Eu posso ensinar um homem a ser mulher. É onde eu queria chegar, né? E eu posso ensinar uma mulher a ser homem. É onde eu queria chegar, né? Lembra que eu falei, né? Se uma criança chega num consultório médico, olha, eu quero cortar minhas orelhas, que eu odeio minhas orelhas, o cara vai chamar a criança de louca. Mas se ela pedir, né, uma menina, eu quero tirar meus seios, porque eu não suporto meus seios,
Ele vai marcar a data da cirurgia. É loucura isso, gente. Nós estamos passando por uma fase terrível. Mas, juntamente disso, eu tenho um outro vídeo muito legal, tá? Que é uma repórter também entrevistando, né? E diversas pessoas. E ela diz o seguinte: nós mulheres estamos apavoradas porque os nossos homens são afeminados. Não temos mais quem nos proteja. E lá na Europa nós temos aqueles fatores migratórios, né? O pessoal da Ásia, né? Do Oriente Médio, né? Que está migrando violentamente para a Europa, né? Muçulmanos, iraquianos, iranianos, sírios, né? Estão migrando para a Europa em alta quantidade, já 1 milhão, 2 milhões de pessoas já migraram, né? E eles estão atacando as mulheres na rua, como elas não são muçulmanas, né? Eles tratam elas como animais, como bichos, e eles estupram as mulheres na rua. E os homens ficam olhando e não defendem elas. É o que está acontecendo hoje na Europa. É o nosso futuro. Se nós não tivermos cuidado com as nossas crianças, né? Graças a Deus que mudou o nosso governo, né? Temos aí um governo que não concorda com isso, então nós temos esse tempo agora para começar a corrigir as coisas. Nós temos uma geração que nós temos que recuperar. Eu estou preocupado com essas crianças que foram educadas nesses conceitos e nós temos que trazê-los agora à realidade. Nós temos que trazê-los aos verdadeiros conceitos, ok? Porque as verdades foram supridas da mente deles. Se você começa a conversar com eles, né, você vai ver que está faltando informação para eles. Ontem mesmo numa janta, estava conversando com uma jovem, né, e começaram a falar sobre a revolução da indústria 4.0, não sei o quê, porque a robotização... Isso é novidade? Eu digo, não, isso não é novidade. Isso começou lá em 1769, quando o Watt inventou um motor, aperfeiçoou, na verdade, um motor a vapor. 1700. Eles faziam tear, as roupas eram feitas à mão, os teares eram manuais, né? O cara inventou, vem cá, mas eu posso botar esse motor a vapor aqui para girar o negócio e fazer o tear funcionar, né? Aí depois um outro cara, vem cá, mas eu estou fazendo só roupa branca, eu quero fazer uma roupa xadreza, que nem essa aqui. Aí eles inventaram umas tabuletas com furinho, então o lançador, quando bate no furinho, quando passa pelo furinho, a cor do lançador vai para a trama. Se bate na madeira, aquela cor do lançador não vai para a trama. Então eu posso programar o tear. Eu digo, minha filha, isso aconteceu em 1700, não é agora. A automatização, a robotização das coisas aconteceu naquela época, né? Bem, então as nossas crianças estão sendo formadas com falta de informação. Ok, mas ouvistes o que foi dito, né, filho? Se nós não cumprimentarmos, não amarmos, né, os nossos diferentes, né, nós fazemos nada demais, né? Que você quer fazer essa pesquisa no YouTube? Aqui, eu vou dar as palavras-chave. Anota aí. Bota assim, ó. Ensino fundamental, relações de gênero. Tá? Bota no Google. Bota no Google. Tá? Vai aparecer sites oficiais, professores dando aula, né? A programação, a programação de aula, modelos de aula, para debater as relações de gênero. E você vai ver o que eles estão fazendo com os seus filhos do colégio. Tá? Então anota aí, ó, ensino fundamental, relações de gênero. Tá? É farto o material. Não pensa que estão fazendo as escondidas, não. Tá? Aquele negócio que eu falei dos europeus afeminados, a pesquisa que você pode fazer agora sim no YouTube, europeus, homens afeminados. Vai estar lá umas 10 reportagens. Tá? Na Ásia, bota assim, ó. Masculinidade suave, tá? Masculinidade suave. Você vai ver o que está acontecendo, as reportagens que tem na Ásia. Como é que os homens estão sendo educados na Ásia, ok? Agora você bota também um outro, que tem bastante material, para você ver agora o outro lado da moeda, né?
É Ideologia de Gênero, Contradições, né? Pode botar no YouTube ou no Google, né? Vai aparecer reportagens, textos, né? Bastante coisa, tá? Primeiro, então, ó, primeira dica. Bota no Google lá. Ensino Fundamental, Relações de Gênero. A chave é Relações de Gênero, tá? Bota Ensino Fundamental, que é para você ver o que eles estão ensinando em sala de aula para as crianças de 5, 7, 9, 10 anos, ok? De 5 a 10 anos. Fundamental, é ensino fundamental. Na Ásia, você quer saber como é que os homens estão sendo formados, criados, educados na Ásia? Bota lá, masculinidade suave, tá? E depois, se você quiser saber o outro lado da moeda, as contradições, né, da ideologia de gênero, você escreve lá, Ideologia de Gênero, Contradições, amém? Uma coisa que é bem legal de nós entender, tá? Quando se fala de sexo masculino e feminino, nós estamos falando de seres vivos, reprodução, né? Sexo masculino, sexo feminino. Quando nós falamos de gênero masculino e gênero feminino, isso são objetos, coisas. É o copo, gênero masculino, copo não tem sexo. A garrafa, gênero feminino, garrafa não tem sexo. O fundamental, então, meus filhos, que estão botando na nossa cabeça que nós somos objetos, nós somos coisas, nós somos massa de manobra, nós somos idiotas. Nós somos idiotas, é absolutamente imbecil uma teoria dessa. Amém? Eu não sou objeto, eu não tenho gênero. Então, até tem um vídeo também, as 60 definições de gênero. Tem 60 definições de gênero. Eu vou dar até uma ideia para você ver a gravidade disso tudo. Nosso tempo já está chegando ao fim. A gravidade disso tudo. Você sabe o vírus HIV, né? A síndrome da imunossuficiência? A origem dela, o desenvolvimento na raça humana, né? se deu em função dos homossexuais, né? Era chamada o câncer gay. Lá nos Estados Unidos, né? Começaram a fazer pesquisas e tal, e era o tal do câncer gay. Começou no meio dos gays, né? Isso, não me lembro que década foi, década de 90, eu acho. Deixa eu ver, não, foi antes. Foi antes. Foi década de 90, eu acho, década de 90. O câncer gay. Então, o câncer gay, ele se desenvolveu, começou a se proliferar pelo mundo todo, esse pavor. Morreu gente, que não foi pouco, né? Primeiro entre os homossexuais, depois entre as prostitutas e depois entre os casais heterossexuais em função de relações extraconjugais, né? Foi até para quem nunca, né? É uma crise, é uma coisa absurda, né? Ok. Mas qual foi a origem? A pesquisa, né, eles começaram a pesquisar, a buscar a origem. Foi na África, né, de um macaco, né, que transmitiu para o homem. E como é que esse macaco foi? Como é que houve um relacionamento sexual, se chama bestialidade, né, entre o homem e uma mulher, ou só um homem e um macaco, ou uma mulher e um macaco, né? Mas houve uma relação bestial entre um animal e o ser humano, onde esse vírus passou para a raça humana. Para você ver a origem desse negócio. Só pesquisar na internet aí, né? Pesquisa um pouquinho que você vai achar. Amém? Então o assunto é esse. Eu queria dizer para você também o seguinte. Quando você estiver tratando com gay, né? Você tem que lembrar as instruções que Jesus nos deixou. Se você cumprimenta só quem você ama, o que você faz de diferente? Se você cumprimenta só os seus irmãos da igreja, o que você faz de diferente? Você não faz nada diferente. Aqui Jesus está dizendo, olha, que os ímpios, os injustos, os assassinos, eles fazem a mesma coisa, né?
Esse também só cumprimenta. O bandido só cumprimenta bandido. Né? Ok? Agora, você cumprimentar um gay, você abraçar um gay, você ouvir um gay, você ouvir um homossexual, você ouvir um afeminado, tentar ver o que ele está sentindo e aconselhá-lo de acordo com a palavra de Deus, né? Você vai conquistar aquele coração. É possível. E a palavra que termina, no último versículo, 48, do 5º capítulo de Mateus, dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É possível você ser perfeito, um cristão perfeito. Então, se você, por exemplo, você é um cristão, Assembleia de Deus, onde a sua igreja trabalha ou trata com usos e costumes, então a mulher não usa calça, não corta cabelo, não pinta as unhas, não bota brinco, não se maquia, ok? Se entrar uma mulher maquiada na tua igreja, como é que você vai tratar ela? Hã? Hã? Entrar uma mulher maquiada, unha pintada, cabelo cortado, cabelo pintado, toda bonitinha, né? Como é que você vai tratá-la? Como é que você vai tratar? Ok? Você vai abençoar essa mulher, você vai abraçar, você vai ouvir, você vai aconselhar, você vai conquistar esse coração. Ok? Porque da mesma maneira, numa igreja onde não se usa esse tipo de cultura, né, de usos e costumes, né? Chega lá uma senhorinha de trança, ou com o cabelo lá nos pés, né? Você vai abençoar também, você vai abraçar, você vai ouvir, vai conquistar aquele coração, vai libertar aquele coração. Amém? Se entrar um homossexual, né? Se entrar um homossexual, um transgênero, com seio implantado, voz de homem com seio, né? Vestido de mulher, né? A transfiguração é tão perfeita hoje que você tem que olhar para ver se tem gogó. Tá? Quer saber se é homem ou mulher? Viu? Olha para ver se tem gogó. Tem gogó. Se bem que eles estão até fazendo plástica, né, para raspar o gogó. Tá? Mas vê se tem gogó é homem. É isso aí, crianças. Abençoo vocês em nome de Jesus. Semana que vem eu quero tratar ainda sobre esse assunto, tá? Eu vou trazer mais detalhes sobre uma reportagem que fala sobre a contradição. Eu vou dar a dica, tá? O repórter vai numa empresa de engenharia. Ele invade a sala dos engenheiros. E ele conta quantos homens tem. Tem 30 pessoas lá dentro. Quantos homens você acha que tem dentro da empresa de engenharia? Olha, tem 29 homens e uma mulher, tá? Esse mesmo repórter vai para um hospital e entra na sala de enfermagem. E ele conta quantos homens tem lá? 1. Quantas mulheres tem lá? 29. Tá? Opa! O detalhe é, em que país foi feita essa reportagem? Na Dinamarca, onde a liberalidade é total. Há 30, 40 anos eles estão na... né? Homem come, mulher com mulher, prostituta na vitrine, aquele negócio, né? Estão à frente, liberalidade sexual total. Eles não têm problema cultural lá, ok? Mas, engenheiro homem, enfermeira mulher. Aí ele se questiona, mas por que isso? Se nós não temos esse problema cultural. Aí ele vai nas universidades e fala com quem defende a teoria, a ideologia de gênero. Ele vai na outra faculdade e vê quem contrapõe a ideologia de gênero. Aí nós vamos ter uma ideia de que é apenas uma teoria. É uma teoria, gente. E estão vendendo para nossas crianças como realidade. Só para terminar, na Inglaterra, nos últimos 5 anos, aumentou em 1000% crianças com problemas mentais, tá? Crianças com problema de entendimento, eles já não sabem mais se são homem ou mulher. Tá? E sabe o que os santos fazem? Isso que me deixa mais apavorado. Né?
eles dão remédios para atrasar a puberdade dos meninos, para eles não terem características masculinas e manterem as suas características femininas. Gente, é loucura, é loucura, é loucura que estão fazendo com as crianças. Amém? Pensem nisso enquanto eu lhes digo graça e paz. Até segunda-feira que vem, se Deus assim o permitir. Amém?